Quer aprender a usar o UpToDate de uma maneira hackeada, tunada, de uma maneira muito mais, como eu posso dizer, inteligente? Você vai aprender hoje comigo aqui a usar o UpToDate, o Dynamed, o BMJ, sei lá, até mesmo um livro, por que não, da forma mais tunada que você poderia utilizando a inteligência artificial. Eu vou mostrar algumas formas que você pode vir a fazer isso. Vamos lá? Pois bem, recentemente houve a liberação de uma nova função no GPT, que é os conectores. Então, quando você vem aqui, clicar no íconezinho com o seu nome, você vem em personalizar, configurações. Quando você vem aqui em configurações, tem conectores. Nos conectores dá para você colocar o seu Dropbox, dá para você colocar seu Google Drive, né? Ah, Luiz Felipe, eu tenho Google Drive, eu não tenho Dropbox, ok. Ah, Luiz Felipe, eu tenho OneDrive. O OneDrive dá para você carregar arquivos a partir dele, mas você não pode usar do mesmo modo aqui que o Google Drive e o Dropbox, tá? O Google Drive e o Dropbox dá para você não só ir lá e pegar um arquivo e jogar dentro do GPT. No Dropbox e no Google Drive agora dá para você correr um Deep Research, né, que é o modo investigar, a luneta, nesses dois aplicativos. Ou seja, tudo que você tem lá dentro do Google Drive, do Dropbox, mesmo que seja 2 TB, vira fonte para o seu GPT. E agora, para os usuários Pro, que eu vou mostrar aqui para vocês também, a gente consegue pesquisar, não só no modelo do Deep Research, que é um modelo um pouco mais demorado, mas dá para você pesquisar como se você estivesse pesquisando na internet, como se você tivesse, quando você vai lá no GPT e coloca para pesquisa na internet, você vai pesquisar com essa mesma facilidade dentro do Dropbox, dentro do Google Drive. E isso é o que vai fazer de você alguém que usa o UpToDate de uma forma tunada, que usa de fato o BMJ Best Practice, o Dynamed, qualquer plataforma de suporte à decisão e até mesmo qualquer livro de uma forma tunada. Vamos entender como fazer isso? Ok, então me acompanha aqui. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui o aplicativo do UpToDate, abriu, que eu peguei uma temática de hemorroida, e você vê aqui, a última revisão de literatura desse tópico foi em maio de 2025. Como combater, como conseguir superar os aplicativos de suporte à decisão com relação à qualidade de consultoria, a qualidade de revisão, enfim, é realmente uma informação muito bem mentoreada, muito bem colocada, e além disso sempre muito atualizada. Então nós estamos falando aqui de um conteúdo, estou gravando esse vídeo em junho, em maio ele foi revisado, então isso é muito, muito, muito bacana. E aí eu venho aqui nesse botãozinho do More, aqui embaixo, ó, no More, tá vendo aí? Estou clicando nele e a gente vai clicar em imprimir. Quando eu faço isso, ele já traz aqui em PDF 24 páginas, ok? E eu posso salvar no meu computador, se eu estiver utilizando um Windows, eu posso salvar, vai abrir aqui a caixa de diálogo do sistema e eu vou poder escolher onde eu vou salvar isso, se é no desktop, se é enfim, alguma pasta, nos meus documentos, enfim. E se for no iPhone, se for num iPad, você vai poder salvar aqui em arquivos e também a mesma coisa você vai poder fazer quando você salvar num Galaxy também, vai abrir o gerenciador de arquivos, certo? Coloquei aqui, salvei, como vocês veem eu já tinha salvo. Dentro do Dropbox eu criei uma pasta, e essa pasta se chama, como vocês podem ver, UpToDate, e vou começar a fazer minha biblioteca de UpToDate aqui. Então eu coloquei Home and Office Treatment, ok, pois bem, volto aqui no GPT. Eu sempre recomendo para todo mundo, gente, usar o GPT no navegador, tá? Porque muitas das novidades que vão sendo lançadas, demoram a chegar no app. Demoram, às vezes, por vezes meses para chegar no app. Então,
eu realmente recomendo que você use no navegador, né? Por mais que exista o aplicativo, use no navegador, ou tem os dois, né? Eu tenho os dois aqui, às vezes eu estou fazendo uma coisa no navegador e outra coisa no aplicativo, né? Mas normalmente o aplicativo é menos, né? É mais capado, menos possível fazer coisas nele, menos potencial. E aí, beleza, como que eu vou usar então agora, Luiz Felipe, de uma maneira tunada, o meu GPT com as informações que estão no UpToDate? Vou mostrar para vocês. Então, olha só, quando eu venho aqui e digito, né, por exemplo, ó, olha no meu e escrevo Dropbox, assim que eu faço isso, ele já muda o tipo de ação que nós vamos fazer aqui. Então, por mais que eu não tenha selecionado nada, que eu simplesmente venha aqui e escreva, olhe no meu e coloco Dropbox, ele já identifica que ele deve buscar lá, né? Isso no ChatGPT Pro. Luiz Felipe, eu não tenho ChatGPT Pro. Ok, fique tranquilo. Eu vou mostrar para você como fazer fora do GPT Pro, se você tiver o Plus, que é aquele que é $20 por mês. Mas aí eu coloco aqui, olha no meu Dropbox a pasta do UpToDate, o PDF de hemorroidas, e resuma para mim as evidências e medidas terapêuticas que o UpToDate traz para essa doença. Olha só o que ele te entrega, né? Lembrando que você pode escolher aqui o modelo, né? Qual modelo eu escolho, Luiz Felipe? O3, O3 Pro, ou 4 Mini, ou 4 Mini High. Eu já falei um pouco sobre esses limites lá no meu Instagram, se vocês entrarem lá, tem um carrossel assim que eu fiz que ficou, cara, eu acho que é um dos posts que eu mais me orgulho, porque realmente ficou muito legal, muito completo, para que vocês tenham uma ideia dos limites e tudo mais. Mas sempre que você ainda tiver limite no O3, convém, a não ser que a pergunta que você vai fazer é uma pergunta muito simples, aí talvez compense usar o O4 Mini High, tá certo? Então, usei aqui o O3, tá certo? Podia ter usado ainda o O3 Pro, né, já que é um modelo mais avançado ainda do ChatGPT para quem é o assinante Pro, mas não usei. Por que não usei? Porque demora. Essa é a desvantagem, né, do O3 Pro. Às vezes demora 14 minutos, 12 minutos, 10 minutos, 20 minutos, a depender da complexidade da tarefa. E o modelo O3 pensou só por 1 minuto e 6 segundos, tá certo? E olha só como ele trouxe. Primeiro passo, tratamento conservador, né? Fibra alimentar, 20 a 30 gramas dia, hidratação, 1,5 a 2 litros. Evidência resumida, uma meta-análise da Cochrane de 7 ensaios clínicos randomizados mostrou redução de 50% no sangramento e de 53% nos sintomas globais. Então, né, o RR aí de 0,5. Evitar esforço evacuatório, recomendação de boa prática, sem ensaios clínicos randomizados específicos. Banho de assento morno. Estudos manométricos mostram queda do tônus esfincteriano, né? Então, tudo aqui, ó, os medicamentos, os flebotônicos, vai contando tudo isso. Luiz Felipe, mas isso é só uma pesquisa, né? Assim que você faz aí dentro do dado. Ainda assim, eu não senti uma coisa muito excepcional. Bom, vamos lá. Agora eu vou adaptar para dentro de um caso. Então, neste mesmo documento do Dropbox, me ajude a tentar aconselhar uma paciente que está com crise hemorroidária com muita dor. Me ajude a mandar uma mensagem a essa paciente em tom amistoso, com linguagem adaptada a um baixo letramento em saúde, e me ajude também a fazer uma receita médica com o medicamento prescrito de acordo com o documento no UpToDate
Mas lembre-se de checar a disponibilidade deste medicamento no mercado brasileiro, no site, ou melhor dizendo, né, através de pesquisa de disponibilidade no site da Drogasil. Então ficou bem mais robusto, né? Concordam? Ele vai fazer aqui uma pesquisa no site da Drogasil, ele vai fazer uma receita médica para mim e ele vai pesquisar no Dropbox nesse documento para ver qual que é a melhor opção para essa paciente que está tendo a crise hemorroidária. Olha só que interessante como que ele faz, né? Como que ele conduz. Ele vai pensar primeiro tudo aquilo que eu pedi, organizar as tarefas que eu dei a ele, né? Compondo uma mensagem, compondo a prescrição, tá certo? Tá nesse momento fazendo isso e está verificando a disponibilidade dos medicamentos no site da Drogasil. Está verificando aqui, né, do UpToDate realmente se quais são os medicamentos que estão recomendados. Está olhando agora lá na Drogasil, encontrou na Drogasil. Está lendo de novo o meu documento lá do Dropbox, documento do UpToDate. E colocou, ó, o Proctil pode ser usado, pois contém lidocaína, contém também um flebotônico. O UpToDate recomenda o anestésico tópico esteroide, mas Proctil é aceitável, pois não contém esteroides. Podemos também prescrever Daflon para efeito venotônico. A Lendo está tentando entender e montar a melhor receita. Olha só que incrível, né? A quantidade de coisas que ele está fazendo, que seriam coisas que você ia parar aí sua vida para fazer, né? E agora você está aprendendo a fazer isso de uma maneira automatizada, né? E obter assim uma receita muito, muito bacana, né? Então, primeiro a mensagem à paciente. Oi, dona fulana, tudo bem? Sei que a senhora está sentindo muita dor por causa dos hemorroides. Vamos seguir alguns passos que costumam aliviar. Pomada. Passe a pomada que vou receitar logo depois de lavar a região 3 vezes por dia, no máximo 7 dias. Ela serve para anestesiar a dor e diminuir o inchaço. Comprimidos. Tome os comprimidos 2 vezes ao dia, depois das refeições. Eles ajudam a desinflamar, às vezes, e reduzir o sangramento. Banho de assento morno. Sente-se numa bacia ou bidê com água morna, não quente, cobrindo a região por 10 minutos, 3 vezes ao dia. Isso relaxa o músculo e acalma a dor. Beber água e comer fibras. Tente beber 2 litros de água ao longo do dia, acrescente frutas, verduras, cereais integrais. Isso deixa as fezes macias e evita forçar na hora de evacuar. Evitar ficar muito tempo no vaso, sente apenas o necessário para evacuar e, se a dor piorar muito ou surgir sangramento forte, me avise logo ou vá à unidade de saúde. Fique tranquila, a maioria das crises melhora bastante em poucos dias com esses cuidados, estou à disposição. E aqui ele fez a receitinha, né? Ah, Luiz Felipe, eu achei muito IA, assim, a cara de IA. Ok, concordo com vocês. Então o que eu fiz? Eu copiei aqui, né? Vim aqui no íconezinho de copiar, que fica do lado do thumbs up aqui, e vou pedir para que ele reescreva, né, com uma característica mais humana. Para isso, qual GPT que eu uso? Qual modelo? 4.5. E aí eu venho aqui no 4.5 e falo aqui, ó, para ele. A paciente se chama Clarabella. É meio difícil ter esse nome, né? Mas espero que ninguém tenha esse nome e não se ofenda aí, né? Então, Clarabella, e gostaria que você deixasse esse texto mais humano. A estrutura de tópicos me lembra IA. Além disso, não coloque a receita em tabela ou gráfico. Gostaria de uma receita escrita de maneira extensiva, como é
normalmente. E 2 pontos. E aí agora eu venho com o modelo 4.5, que é esse modelo muito mais humano, né, na forma de escrita. Ele não tem o raciocínio por etapas, ele não tem o rational thinking, né, que é o raciocínio por etapas, mas ele de fato tem o aprendizado não supervisionado, que é uma outra atribuição dentro dos treinamentos das LLMs, que permite a ele uma linguagem muito mais humana. Olha só, tanto que já fica com cara realmente, né, de uma mensagem escrita por uma pessoa, né? Oi, dona Clarabella, como a senhora está? Imagino que esteja difícil com essas dores por causa das hemorroidas. Fique tranquila. Vamos cuidar disso com carinho e algumas medidas simples que vão ajudar bastante a aliviar esses sintomas. Primeiro, a senhora vai usar uma pomadinha que eu estou te receitando, eu já uso o diminutivo, né? Passe uma pequena quantidade na região após lavar, 3 vezes ao dia, por no máximo 7 dias, ajuda a reduzir o inchaço. Também estou passando comprimido para tomar 2 vezes ao dia, depois das refeições, eles ajudam a melhorar a circulação das veias. Outra coisa que alivia muito é fazer o banho de assento com água morna, não muito quente, 3 vezes por dia, né? E no final, uma dica importante, evite ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, sem usar celular ou ler lá dentro. Só sente mesmo o tempo necessário. Se a dor aumentar muito ou surgir algum sangramento mais forte, não deixe de me avisar imediatamente, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um abraço, melhoras rápida para a senhora. E depois a receitinha aqui para você realmente pegar, e esse conteúdo e jogar, por exemplo, numa IA de transcrição. Pensa, tanto que você faz essa receita rápida, gente. Olha isso, de verdade. Eu vou colocar aqui para vocês. Nuve. Nossa, Luiz Felipe, mas é uma conjunção, uma plataforma de várias IAs. Olha que legal, né? Nossa, mas eu queria ter esse conhecimento que você tem de ir associando uma IA a outra. Cara, caminhe com a gente aqui. Você já teve a oportunidade de fazer o nosso curso. Se você ainda não estava seguindo a gente nessa época, saiba, nós vamos abrir uma turma nova, né? Muito em breve, fique atento, segue a gente lá no Instagram, que você vai ver muita coisa legal. Então, vou colocar aqui. Copiei aqui dentro do Nuve, que é uma IA de transcrição, né? E ele vai identificar todos os itens que eu escrevi, vai buscar na base de dados, nas terminologias, montar o documento e logo nós vamos ter tudo o que precisa com relação a essa receita. Vamos ver como que vai ficar? Muito interessante. Daflon, dipirona, Proctil, tudo aqui do jeitinho que a gente colocou, né? Não é muito legal? E aí o resto a gente manda por escrito, né? Claro, todas as recomendações. Luiz Felipe, muito bom, muito legal, mas, cara, como eu te disse, eu não tenho o GPT Pro. Cara, valeu a pena ficar até o final. Porque no GPT Plus, que é o de $20, que boa parte, né, dos meus colegas médicos aí estão pagando, se você ainda não está, cara, não perde tempo não, viu? Eu não ganho nada da OpenAI para falar isso não, mas realmente o ChatGPT, nesses últimos 2 meses, ele deu uma distanciada dos concorrentes, não necessariamente só, né, em termos de acurácia, em termos, né, de benchmarks, né, apesar de que ele está ganhando nos benchmarks sim, mas principalmente em funcionalidades, né, em features, né. E qual é a outra feature que eu posso usar, Luiz Felipe, não sendo um usuário Pro? Pois bem, você pode simplesmente vir aqui, né, e adicionar esse arquivo, para ele virar o quê? Nada mais, nada menos que uma fonte para sua resposta. E desse modo você vai conseguir fazer tudo aquilo que eu fiz. Só não vai ser tão fácil do ponto de vista de que quando eu tiver 1000 PDFs lá do UpToDate dentro da pasta do Dropbox, eu não vou nem precisar procurar lá qual que é, eu só vou falar assim, olha, me ajude aí a montar essa resposta, né, com base na fonte do UpToDate que fale sobre isso dentro aí do Dropbox, né. Aqui eu vou precisar sempre adicionar, então tem um limite, né, tem um limite. São quantas files, quantos arquivos? 20, né. Agora nos projetos, por exemplo, que é essa opção que nós temos aqui do lado, tá podendo pôr até 40 quando você é Pro, mas ainda é 20 para quem é Plus, então tem uma limitação aí também de quantidade, né. Mas para mim já é suficiente, Luiz, se eu puder botar 20 fontes, que isso, tá doido? Então é isso que nós estamos falando, tá certo? Você vai poder botar bastante coisa. E aí você vem, faz a sua pergunta, né? E do mesmo jeito ele vai te responder. Outra forma que eu posso fazer como sendo Plus, tá? Aqui eu posso clicar
nas ferramentas, e aí tem aqui executar investigação, que é o Deep Research, ou pesquisa profunda. E aí eu posso colocar o Dropbox. Aí você não precisa nem ser pro, tá? Você pode colocar o Dropbox. Uma coisa bem legal no Deep Research é que dá para você tirar a busca na web. E aí quando você faz isso, você garante mesmo, né, que toda a informação referenciada ali é daquele arquivo que você pediu de dentro do seu Dropbox. Então, a grande verdade é, né? A gente fez recentemente também lá no Instagram uma pesquisa, né? O que você prefere? Cuca fresca, né, com a IA fazendo o trabalho pesado, ou você prefere uma cuca pesada, né, para não correr riscos aí com a IA? Muita gente respondeu que prefere a cuca fresca, mas também muita gente respondeu que ainda prefere uma cuca pesada, né? Isso aconteceu porque as pessoas não sabem usar IA e por isso, né, não tem coragem, né, ainda de usar, porque não sabe da segurança, teme. É um pouco parecido com a época que lançaram compras online na internet, né? As pessoas tinham muito medo de fazer compra online. Falavam assim, mas você confia? Você compra assim na internet, nesses sites aí, né? E com o tempo as pessoas foram aprendendo a não cair nos golpes e hoje em dia a maioria das pessoas compram tudo, né, pela internet, né? As pessoas não compram tanto mais nas lojas físicas, pelo preço, né, e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso que eu fiz com o UpToDate pode ser feito com BMJ, pode ser feito com Dynamed. Luiz Felipe, eu não sei fazer com BMJ, com Dynamed, onde que eu clico, onde que eu faço? É um conteúdo legal? Você quer ver esse conteúdo aqui? Peça que nós estamos atentos aqui aos pedidos de vocês. Comente aí o que você achou, segue esse canal, não perde as oportunidades de aprender mais sobre IA dentro da medicina, dentro da saúde. Forte abraço.